Olá, boa tarde pessoal, sejam bem-vindos aí de novo no live do IESP e em homenagem aí ao nosso mês da sepsis, né, doutor Guilherme? Que foi ontem o Dia Mundial da Sepsis, mas ontem não foi possível a gente fazer o live e com muita gentileza aí o doutor Guilherme topou vir conversar um pouquinho com a gente e trazer um pouco aí de conceitos da sepsis, desmistificar algumas coisas, né? E também trazer aí o panorama nacional, como é que a gente está no Brasil, como é que está esse panorama aí no mundo, e também falar um pouco aí do protocolo, né, novo aí, o bundle de 1 hora, protocolo de 1 hora de sepsis que o Willas recomenda pra gente, que é o protocolo novo aí de 1 hora. Legal. Tá, doutor Guilherme, fica à vontade. Obrigado. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço, o pessoal está chegando aí, já temos quase 100 mil pessoas nos assistindo, brincadeira. Mas enfim, então, primeiramente, se apresentar, né? Tem algumas pessoas que não te conhecem ainda, por gentileza. Bem, meu nome é Guilherme Cortes Fernandes, eu sou médico infectologista de formação, né? Tenho pós-graduação, meu mestrado e meu doutorado em saúde pública. Trabalho clínico no dia a dia, enfim, vejo pacientes com doenças infecciosas, né? E assim como participo de atividades, de ações dentro dos hospitais, enfim, para a implementação, né, dos protocolos de sepse, que tem sido entendido, essa é uma das grandes bandeiras atualmente, como uma forma de homogeneizar mais as condutas de reconhecimento e de abordagem do manejo da sepse. Isso. Doutor Guilherme, então, para a gente iniciar essa conversa, a gente via anteriormente, em 2015 para trás, o pessoal da urgência e emergência não era contemplado e as questões de sepse ficava muito, né, em cima de hospitalar, e aí vieram as campanhas. Eu, né, como enfermeiro, vi as campanhas muito fortes do próprio Willas e do Corém de São Paulo, tratando a sepse como um problema de saúde pública. E aí, com isso, a gente viu o pessoal da urgência e emergência, o pessoal da atenção primária à saúde também sendo contemplados, estudando e já se atentando. E isso já veio trazendo para a gente aí algumas mudanças nos números, né? Que pacientes que já chegam para nós no hospital já com suspeita de sepsis, né? Então o pessoal já chega já com uma identificação precoce. Mas vamos começar então, né? Eu gostaria que você pontuasse para o pessoal, por gentileza, o que é a sepse? Sepse, na verdade, representa, que já foi chamado de sepsemia, de infecção generalizada, enfim, é simplesmente uma repercussão sistêmica de uma infecção que a gente tem em algum local do corpo, causado por absolutamente qualquer tipo de micro-organismo, não somente bactérias, mas como vírus, protozoários, enfim, né? Tudo isso pode causar sepse. Por que a gente não diz que é uma infecção generalizada? Porque, na verdade, não precisa ter infecção no corpo todo para se ter a manifestação clínica de sepse. É uma resposta inflamatória acentuada no nosso corpo todo, que cursa com muita gravidade, porque isso vai evoluindo com disfunção dos órgãos, que é um estágio mais tardio da sepse. E aí causa toda a instabilidade e as evoluções ruins, aí, prognósticos ruins pela demora, né? As pessoas leigas ainda hoje falam, o papai morreu de sepse, é aquela infecção no sangue. Então as pessoas ainda têm, né, um pouco isso daí na mente, mas na verdade não é que seja uma infecção no sangue. De forma, eu acho que mais simples para a gente tentar entender toda essa situação, vamos imaginar as infecções mais comuns. Pneumonia, infecções urinárias, infecções intraabdominais. Tem a manifestação clínica dessas infecções. A gente sabe como que uma pneumonia dá tosse, falta de ar, febre. Uma infecção urinária dá dor para fazer xixi, pode dar dor, né, nas costas, enfim. E tem manifestações comuns dessa resposta inflamatória sistêmica que a gente diz, que o corpo todo vai inflamando por conta dessa infecção, que muitas vezes está localizada em qualquer um desses sítios, dessas topografias. E essas manifestações, que era a forma da gente classificar sepse tradicionalmente, são pouco específicas, né? São sensíveis, que a gente diz para detectar, para perceber que o paciente está evoluindo com sepse, mas a gente passa a poder enquadrar outras doenças que não sepse, né, como sendo sepse por conta disso. E aí, simplesmente taquicardia, né, taquipneia, aumentos de leucócitos ou baixa de leucócitos. Então, são essas as manifestações, né, da resposta inflamatória sistêmica. E como que a gente está no Brasil
né, como que a gente está tratando a sepse, como que está a nossa maturidade nacional com a sepse e como que está aí fora, no mundo. Na verdade, a primeira resposta em relação a tudo isso é que por isso que a gente está aqui hoje, por isso que tem esse dia e por isso essa bandeira toda, né? Então a gente tem que promover o conhecimento da sepse. Então os leigos brasileiros, para começar, conhecem menos sobre o que é sepse, a palavra sepse, do que as pessoas leigas nos Estados Unidos, por exemplo, ou no Canadá. Número 1, conhecimento. E que isso também é dos profissionais de saúde. Então a segunda coisa é como a gente faz, nós profissionais de saúde, para conduzir essa sepse. E aí a gente tem evidência que a letalidade no Brasil é maior do que a letalidade em países desenvolvidos. 2, dentro do Brasil, a letalidade em hospitais privados com mais recursos é menor do que em hospitais públicos. Então, a necessidade de organização melhor de como a gente conduz o caso de sepse é a segunda etapa. Portanto, a gente tem que aumentar a nossa habilidade de reconhecer sepse e 2, de conduzir melhor a sepse dentro dos hospitais para melhorar esses números. Baixar de lá os seus 55% para em torno dos 20% de letalidade, que é o que a gente mais quer. Ontem eu estava assistindo uma live do nosso professor Rafael Marinho, lá do Maranhão, que foi extraordinária. Ele é enfermeiro, muito estudioso também dessas questões da sepse, super alinhado no ILAS, e ele apresentou até um estudo que foi bastante interessante, que foi feito com um nicho, né, de profissionais médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. E esse estudo até ele apresentou um desconhecimento muito grande do médico. E o desconhecimento com o envolvimento, né? Às vezes ele demora muito, então eles perceberam um time um pouco maior, uma acentuação muito maior da enfermagem em si, né? Em se atentar aos sinais de gravidade, né? Os alertas, né? Que podem fazer a gente pensar em sepse. E isso é um fator preocupante. Inclusive hoje a sepse está entrando em disciplinas, né? Na própria graduação, pós-graduação, a gente já vê isso já entrando como um conteúdo à parte do que se falava só em infecção no geral, né? Qual que é a sua percepção como médico infectologista? Como que você acha que está, né, os nossos profissionais propriamente ditos intra-hospitalar? O que você tem percebido? Eu acho que a gente está num caminhar positivo, né, sem dúvida nenhuma, de conscientização maior, né? Quando a gente começa a implementar o protocolo, o que a gente está querendo fazer é simplificar um processo bem estabelecido. Que os profissionais de atendimento da emergência, dos profissionais de atendimento nas enfermarias ou em terapia intensiva, pensem aos primeiros sinais de alerta, alarme, enfim, que aquilo pode ser sepse. Os gatilhos, né? Os gatilhos. E nisso, os enfermeiros, né, os profissionais de enfermagem têm um papel fundamental, né, por várias razões. Uma delas, e talvez a principal, por estarem em contato mais continuamente, à beira-leito, né, as checagens e monitorização dos sinais vitais, enfim, e o esforço, né, desse caminhar de todos nós, de a gente conseguir que os nossos hospitais funcionem de uma forma mais multidisciplinar, de fato, mais interdisciplinar. Eu tenho conversado com enfermeiros que trabalham com time de resposta rápida, por exemplo, né, e eles trabalham com gatilhos, com alguns scores de gravidades, e isso é bacana porque eles vão ganhando horas de voo, né? Então o olhar clínico fica muito mais apurado. E a gente já tem vários hospitais no Brasil com times de sepse. Então tem time de resposta rápida, mas tem times de sepse. Então isso vem trazendo, né, números importantes, né, até para que os gestores entendam, né, o custo-benefício disso, de você ter pessoas ali monitorando, fazendo busca ativa para que os nossos pacientes não deteriorem dentro da instituição hospitalar. É exatamente isso, uma comparação muito boa, eu acho que é com doença coronariana aguda. Então, quem chega com dor torácica e com o protocolo muito bem azeitado, isso funciona muito bem. E a mesma coisa, esse reconhecimento sindrômico da sepse, né, que para a gente manusear nas primeiras horas, como precisa, isso muda totalmente o prognóstico. E quando a gente vê esses dados de uma mortalidade alta no Brasil por sepse, de uma letalidade maior em hospitais com menos estrutura, como os hospitais públicos versus o privado, a gente vê que a gente tem que trabalhar no operacional mesmo, tem que investir no operacional para conseguir baixar essas taxas. Alguns pontos são importantes, aí já partindo para a terceira parte, né, a parte final aí da nossa conversa,
que seria a abordagem mesmo do paciente com sepse, o protocolo. Vale ressaltar que antibiótico na sepse é urgência, é medicação de urgência, tanto quanto uma droga vasoativa e por aí vai. E as pessoas também precisam estar atentas a isso daí, né? Nós da enfermagem, a gente sempre fica, né, enfermeiros, sempre fica atento ao tempo que foi prescrito e ao tempo que foi ministrado. A gente sempre chama a atenção dos enfermeiros para isso, porque às vezes é comum, né? O paciente vai lá, o infecto passa, prescreve lá tiro de canhão, porque é sepse, já está clássica, né, o quadro do paciente, e às vezes a enfermagem apraza para 3 horas depois, porque vai ser um horário mais tranquilo, e o pessoal precisa se atentar a isso, que tratando-se de sepse, quanto mais tempo, menos vida, pior é o prognóstico, né, do paciente. O uso do antibiótico na primeira hora é um dos principais fatores, né? Então, reposição hemodinâmica, né, oferta de oxigênio, de volume, por conta do mecanismo básico da sepse, enfim. No início da sepse começa a ter uma perda, um aumento da permeabilidade capilar, perde líquido para o terceiro espaço, começa a diminuir a oxigenação dos tecidos, né? Enfim, a gente precisa desse soro no início e precisa do antibiótico para combater o gatilho disso tudo, que é o agente infeccioso. Então, sim, precisa. Eu acho que podia ficar um pouco de regra, quando o antibiótico for prescrito, né, começar logo, na dúvida, onde não tiver protocolos bem definidos, onde o colega médico não tenha dito, comece agora, enfim, é sepse, né, começar o antibiótico logo no início. Uma ação que eu já percebi na instituição que nós trabalhamos, né, que a gente acabou instituindo de uma certa forma na UTI, foi orientar os médicos o seguinte: prescrever um antibiótico, pensando em sepse ou não, tem que entregar na mão do enfermeiro. Porque aí o enfermeiro ele vai ter a consciência e a responsabilidade de aprazar e de providenciar o mais rápido possível. Né? O ILAS, né, vem muito bem esclarecendo aí as indicações, vem trabalhando nas instituições, em redes sociais, e tem pessoas que confundem. Falou em sepse, já quer entrar com droga vasoativa. Né? Então esquece da reposição volêmica. Né? Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho aí desse protocolo, né, de uma hora, para que fique bem claro aí para o pessoal. Eu acho que é importante um pouco pensar minimamente, assim, rapidamente na fisiopatogenia, como a gente disse. Então, quando o corpo inflama, tem o agente infeccioso, o corpo inflama. Isso que inflama aumenta o que a gente chama da capilaridade vascular, e com isso a gente começa a perder líquido para o terceiro espaço, dificulta a chegada do oxigênio nas células. As células começam a respirar sem oxigênio, a anaerobiose, e aumentar o lactato, que é o marcador, né, que está existindo perfusão, né, dos tecidos, né? E se não estiver havendo essa perfusão, se esse lactato estiver aumentando, os nossos órgãos vão começar a deixar de funcionar, evoluindo com maior gravidade, disfunção de órgãos. Portanto, a primeira medida a se pensar tem que fazer volume no paciente, né? Então, esteja ele com pressão baixa, hipotensão arterial ou não, precisa de volume na primeira hora, né? E além disso, antibiótico terapia. Paralelamente a isso, a coleta de culturas para identificar e ver o lactato, que a gente precisa monitorar, e como está a função desses órgãos, né? Função renal, né? Função respiratória. Exatamente. O lactato é muitas vezes colocado, até por uma grande amiga nossa de São Paulo, como a lágrima da célula. Né? Então é importante para que nós nos atentamos a isso, né, para que está com muito lactato, está sofrendo. Sim. Então é onde a gente tem que atuar aí mais, de uma maneira mais firme e assertiva. E monitorar esse clareamento de essa depuração de lactato, né, essa queda do lactato. Inclusive nesse novo guideline de 2018, né, o ILAS vem falando que o protocolo, né, da Sepsis Survival Campaign vem falando que aboliu o 3 horas, o pacote de 3 horas, o pacote de 6 horas, mas o ILAS é um pouco cauteloso nisso para que não haja uma desplicência, né, com esse paciente e ele volta a deteriorar. Então ele vem falando ali para de 2 a 4 horas a gente medir o lactato de novo, né, para que a gente possa ver o clearance ou não, né, nessa situação. Exatamente. É a mesma. Então, na verdade, quando você diz isso, traduz uma preocupação
que o manejo das sepses nos hospitais brasileiros não é ainda adequada, não faz parte do dia a dia. E com isso a gente precisa tomar um cuidado protocolar, operacional maior para isso. É a mesma discussão em relação àquele outro item, que é o reconhecimento da sepse. O quanto a gente vai ser mais específico e usar os critérios de SOFA, ou o quanto a gente, que vai ser um momento eventualmente mais tardio com disfunção orgânica, ou o quanto a gente vai ser mais precoce e só usar os critérios clássicos SOFA, né? Exatamente. Mais comumente. Aí vem as questões mesmo de bom senso, né? Exatamente. Responsabilidade, o tal do menos é mais, às vezes é perigoso, né? De não se preocupar, é melhor nesse caso que o mais, né? Que a gente peque por mais, mas que o protocolo entre. É como dor torácica. Se chega uma dor nas costas que pega tórax, você enquadra como dor torácica e diz que depois foi coluna, entendeu? Sim. Exatamente o mesmo melhor pecar princípio. para mais. Exatamente. Né? Então, sepse é muito sério. Mata muito mais aí do que acidente de trânsito, câncer e alguns infarto, outros. acidente vascular encefálico, mata mais do que tudo Então isso. é super sério mesmo e a gente precisa aí do envolvimento de todo mundo. Sem dúvida. Deixar algum recado final aí para o pessoal que está estudando, está acompanhando a gente aí, está super linkado aí na sepse? Acho que tem uma coisa importante, então, nesse dia de bandeira, né, de combate à sepse, que todo e qualquer paciente com uma síndrome infecciosa que chegue para atendimento, todo e qualquer, sempre seja avaliado os sinais de resposta inflamatória sistêmica. E com isso, certamente, a gente vai conseguir reconhecer com precocidade aquelas infecções que estão evoluindo, né, com resposta inflamatória sistêmica. Fazer parte do exame físico de avaliação. Não pode mais, é inaceitável chegar alguém com febre numa emergência, no atendimento médico, e os parâmetros de taquicardia, taquipneia, enfim, pressão arterial, não serem rotineiramente avaliados. E se tiverem dois ou mais, né, indicadores de CIAS, a gente já entra já com o protocolo. Temos Exatamente. alguma pergunta, alguma coisa aí que foi entrar? Depois, se tiver alguma pergunta, aí eu te mando e a gente tenta mandar a resposta para o pessoal. Te agradeço mais uma vez. Tá? Obrigado. Sempre muito bem-vindo. A gente espera aí que tenha contribuído aí com a comunidade acadêmica e profissional, conversando um pouquinho aí sobre sepse. A gente está com o protocolo aí do ILAS, tá? Do novo bundle de 2018, vou disponibilizar no site do IESP para o pessoal poder fazer o download lá. Tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado mais uma vez. E até a próxima aí, tá? Um abraço, tchau, tchau.